Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Isso aqui é mais uma aula do nosso curso Filosofia da Religião, em que a gente aborda o que os filósofos pensam ou pensaram sobre a religião. E aí a gente pega, faz um recorte para entender como esses filósofos trataram o fenômeno da religião e de que forma esse pensamento, essas obras desses filósofos influenciaram a sociedade contemporânea. Então, hoje, o filósofo que nós vamos tratar vai ser o Ludwig Feuerbach, e sua obra é a essência do cristianismo. Essa obra é a principal de Feuerbach. Ele tem outras que são tão importantes quanto, mas se você puder assim ler um livro dele, eu indico esse aí. Tem que ler isso. E a gente tem tempo de ler tudo, né? Então eu indico que você leia aí a essência do cristianismo, que faz uma síntese daquilo que o Feuerbach vem pensando sobre religião, tá? Enfim, então nós vamos aqui pegar você pela mão, e mostrar como é que o Feuerbach ele pensa aí a questão da religião e qual é a contribuição desse filósofo. Então, o tema da aula de hoje é a essência do cristianismo, uma introdução às principais categorias filosóficas de Feuerbach. Então, a gente não vai esgotar nessa aula, a gente não vai esgotar, nem se a gente quisesse, as possibilidades da obra de Feuerbach. Não tem como. Mas a gente vai tentar aí dar um panorama geral, até porque o nosso próximo filósofo foi muito influenciado pelo Feuerbach, que é o Marx. A gente vai dar um panorama geral para poder chegar no Marx. É um pedágio que a gente tem que pagar, compreendendo a obra do Feuerbach, porque quando a gente chegar no Marx, algumas coisas vão ficar mais evidentes para a gente, quando a gente passa aí paga o pedágio do Feuerbach. Então, assim, essa, essa é essa é a nossa aula de hoje. Ludwig Feuerbach, Essência do Cristianismo, e uma introdução às principais categorias do filósofo Feuerbach. Então, vamos iniciar aqui. A bibliografia que nós vamos utilizar para essas aulas vai ser A Essência do Cristianismo, do próprio Feuerbach, Filosofia da Religião, de Urbano Ziles. Inclusive, o Ziles ele faz um resumo que é muito interessante sobre o Feuerbach. Então, se vocês quiserem ler, tá lá nesse livro que eu mostrei para vocês, tem lá o resumo que o Ziles faz sobre o Feuerbach. Que eu penso que ajuda muito aí para quem precisa de um panorama antes de conseguir ler os filósofos. Que é uma queixa que a gente tem recebido, que algumas pessoas leem as obras, mas não conseguem entender as categorias. Então, para isso que a gente está com esse curso aqui, de filosofia da religião, tá? Enfim, então, a gente vai usar aí a essência do cristianismo, a filosofia da religião dos Íris, princípios da filosofia do futuro, que é outra obra do Feuerbach, e a essência da religião. O Feuerbach tem mais obras, mas para essa aula aqui, isso aqui dá conta, tranquilo, não precisa tanto assim não, porque nós tem que fazer muitas aulas e a gente quer resumir essa aula aqui do Feuerbach com as principais categorias, de forma introdutória para você compreender, tá? Então, também vou utilizar a Mariana Chauí, Convite à Filosofia, só que vou usar o Antissérie, o Reale, só que no que compete ao próprio Feuerbach, o Antissérie e o Reale, eles são muito resumidos. Então, assim, se você quiser ler, toda leitura será bem-vinda desse aí que eu coloquei para você, mas ele é bem mais resumido nessa questão. Da Chauí, eu vou pegar a questão da alienação, que é a categoria que o Feuerbach trabalha e que ela traz também na obra dela de forma resumida, tá? Enfim, então essa é a nossa os livros que nós vamos utilizar hoje para poder fazer essa aula, tá? Quais são as principais categorias que a gente vai trabalhar do Feuerbach? O conceito de alienação, que é um conceito fundamental no Feuerbach. Então, essa aula de hoje, se a gente pudesse assim, pegar as palavras-chave, aquilo que vai fazer você abrir a
a filosofia forbachiana, a gente pegaria o quê? O conceito de alienação, que a gente compreende que é fundamental no Forba, ou seja, o que é fundamental aqui? Fundamental é aquilo que é base, aquilo que sustenta a filosofia do filósofo. Depois, o conceito de religião, o que o Forba traz aí como antropologia, a concepção materialista do Forba, as projeções que o Forba trata, e apesar de eu ter repetido aqui religião, tá? Mas lá em cima tem religião. Então, assim, o conceito de religião e o conceito de humanismo, tá ok? Então, é isso que nós vamos trazer hoje sobre o Forba. São essas categorias aí que a gente vai tratar. Então, qual é o problema que o Forba tenta enfrentar? Então, assim, o Forba tenta enfrentar a religião cristã, que na concepção dele, a religião cristã aliena o ser humano ao fazer com que ele projete suas próprias qualidades ideais, como o amor, a sabedoria e o poder, em um ser divino. Então, o que o Fábio está dizendo aqui? O Fábio está dizendo assim, vamos entender primeiro a palavra religião. A palavra religião quer dizer religação. Então, quando a gente fala de religião, o que nós estamos falando quando a gente fala de religião? Ré quer dizer novo. Gião quer dizer ligação. Então, uma nova ligação com o quê? Com o divino. Então, tratar de religião é tratar de uma nova ligação com o divino. E o Forba vai trazer que esse processo de você fazer essa ligação com o divino, que é o problema que ele vai tratar, o problema que vai tratar é esse, faz com que você entre no processo de alienação, em que você projeta em um Deus qualidades que são suas. Então, por exemplo, a sabedoria, o amor, enfim, você acaba projetando nesse outro ser. E esse outro ser, ao você projetar, acaba alienando você. Então, assim, fique calmo que você vai entender o que é alienação. Religião você já compreendeu. Religião é a nova ligação do ser humano com o infinito. O infinito aqui no sentido de Deus, tá? Quem assistiu lá as aulas do Kierkegaard sabe muito bem do que eu estou falando. Então, eu sugiro que você assista essas aulas para poder compreender. E aí, lógico, cada filósofo vai usar de uma forma, e o Froba está usando aqui principalmente um conceito de alienação que no Hegel é diferente, ok? Então, o que o Froba está colocando aqui? Beleza. Quando você projeta no ser divino, qual é o resultado disso? Isso resulta em uma desconexão do ser humano com sua própria essência. Então, qual seria a conexão? Qual seria a conexão do ser humano? Para a Forba, a conexão do ser humano a conexão do ser humano é o próprio ser humano. Então, quando você projeta lá num Deus, você está deixando de se conectar consigo mesmo. E esse é o problema de Forba, de que forma a religião, ao fazer com que o sujeito se ligue ao divino, acabe se desligando de si mesmo. Ao se ligar com outro mundo, ou tentar se ligar com outro mundo, ele acaba deixando de se ligar com esse mundo. Ao tentar, vamos dizer assim, olhar os seus olhos para o céu, ele acaba deixando de olhar para a terra. Ao tentar defender que existe uma vida que é plena em outro mundo, acaba não aceitando modificar a miséria que existe nessa mundo. Então, que existe nessa vida. Então, esse é o problema de Forba. É isso que o Forba vai dizer. Então, assim, muitas vezes muitas vezes não, você projetar para o Forba nesse ser divino as suas esperanças, ou seja, a sua espera em outro mundo, um mundo melhor, você acaba se desesperando de si mesmo, se desligando de si mesmo. Então, esse é o problema que o Forba vai colocar para si. E aí você acaba se desligando da sua essência, já que ele atribui suas virtudes a um Deus eterno. Então, você é finito, você vai criar um Deus que é infinito. Então, ao invés de reconhecê-las como, como se essas características estivessem em si mesmo, conforme eu falei. Então, esse é o problema de Forba, é isso que o Forba vai enfrentar, e o Forba vai ser, vamos chamar assim, um dos filósofos que vai abrir as portas para o ateísmo contemporâneo. Aí vem Marx, vem Engels, vem
Freud, vem Nietzsche, cada um a seu modo, cada um da sua maneira. Tem aula desses. Depois a gente vai fazer aulas de Freud, mas na maioria que eu falei aqui, ou a gente vai fazer aula, ou já tem aula aí no canal da gente, tá? Então é isso. Então, esse é o problema de Forba. Para a gente entender o problema de Forba, a gente precisa passar por uma questão que é importante. Na época do Forba, era muito forte o pensamento idealista. Eu não vou entrar aqui nas miúças do que é pensamento idealista, mas dá para entender o seguinte. A figura maior do idealismo é Hegel. E como Hegel é a figura maior aí do idealismo, Forba, no primeiro momento, acaba estudando Hegel. Forba, no primeiro momento, até escreve algo favorável ao processo da religião, enfim. Mas, à medida que vai passando e o Forba vai estudando, ele vai se distanciando daquilo que é a filosofia hegeliana. Quando Hegel morre, a morte de Hegel vai dividir, vai criar uma cisão entre os pensadores que seguiam Hegel. De um lado, vai montar aquilo que nós vamos chamar de hegelianos de direita, e do outro lado vai montar os hegelianos de esquerda. O Forba, ele é um hegeliano de esquerda. Desculpa. Ele é um hegeliano de esquerda. E, como hegeliano de esquerda, ele vai ter algumas características que estão vinculadas a esse grupo. Então, quais são as características, então, desse grupo que nós tratamos aqui como hegeliano de esquerda? Então, os hegelianos de esquerda, eles vão defender a transformação social, e com a transformação da sociedade, teria aquilo que nós vamos chamar aqui de libertação humana ou emancipação humana. Esses hegelianos de esquerda vão criticar as instituições existentes, principalmente no que compete à religião, com um processo, como o próprio Forba vai colocar, de alienação, e também o Estado. Essa concepção da religião vai ficar mais focada no Forba, mas vocês vão perceber que outros filósofos que são hegelianos de esquerda também vão criticar a concepção do Estado que Hegel traz. E esses processos eles vão chamar de processos que criam a alienação no homem. Então, esses hegelianos, porque assim, o Hegel, lógico que isso aqui é um resumo do resumo do resumo, mas a gente precisa falar sobre isso. Então, esses hegelianos, são hegelianos de esquerda, eles vão se influenciar pelo materialismo, ou seja, explicar as coisas a partir da matéria, das relações que os homens estabelecem entre si pela matéria. Então, com isso, vai ter uma crítica ao processo de alienação que tanto a religião cria, quanto também a política vem criando. Então, assim, entre os hegelianos de esquerda que se destacam, lógico, você tem Forba, você tem Marx, que fazem parte dessa corrente, e desenvolveu uma crítica radical, e radical aqui é ao ponto deles abandonarem aquilo que Hegel coloca como o espírito para explicar as relações sociais ou o fenômeno, ou como alguns colocam, né? Esse fenômeno esse absoluto que se manifesta nos seres humanos, e esses sujeitos esses filósofos passam a explicar de forma radical outra proposta que estão vinculados principalmente a uma explicação mais no campo materialista da economia, no campo da antropologia, enfim. Então, esses são os hegelianos de esquerda, com a divisão que nós tivemos após a morte do Hegel. Mas tem também aqueles que são chamados de hegelianos de direita. Os hegelianos de direita, eles defendem a preservação da ordem, do status quo, daquilo que está existente. Então, o foco deles é na religião e no Estado, mas não como algo que nós vimos anteriormente, como algo que deve ser levar ao processo de alienação. Não. Para esses hegelianos, essas entidades, as instituições, são manifestações do fenômeno, do espírito. Então, assim, que devem ser respeitados e que devem ser vivenciados pelo homem. Ou seja, então existem as manifestações
da razão divina nessas instituições, e existe também a verdade dentro dessa proposta na concepção hegeliana daqueles que são de direita. Então, assim, eles são muito mais aquilo que nós chamaríamos hoje conservadores do status quo, da situação vigente. Então, eles enfatizam a importância das estruturas, ou seja, das tradições, para garantir a estabilidade e a ordem da sociedade, diferente daquilo que nós falamos do hegeliano de esquerda. E assim, eles buscam conciliar o idealismo filosófico de Hegel com a manifestação da ordem política e religiosa, ok? Então, esses são os dois tipos de hegelianos que estão presentes aí dentro da proposta após a morte de Hegel. Beleza. Então, o Forba vai colocar para a gente? Como o Forba ele é um hegeliano de esquerda, o Forba vai pensar da seguinte maneira. A gente vai voltar um pouquinho na língua portuguesa para compreender o que eu vou explicar para vocês. Então, aí nós estamos entrando no Forba, no pensamento de Forba. Se eu digo para vocês o seguinte, vou pegar aqui um exemplo bem simples. Vou pegar esse exemplo aqui, ó, para a gente entender o que é sujeito e o que é predicado. A princípio, só para vocês entenderem, sujeito é aquele que pratica a ação. Predicado são as ações que o sujeito praticou. Então, por exemplo, se eu digo assim, João jogou o copo na parede. Então, quem praticou a ação? João. Então, sem a ação de João, o predicado, as ações que foram praticadas, não conseguiria existir. Porque essa ação específica que eu estou falando só existe porque o João praticou. Então, o sujeito, guarde isso, é aquele que pratica a ação. Predicado são todas as ações que são praticadas pelo sujeito. Essa definição simples é importante porque quando a gente está no Forba, isso vai ajudar a gente a compreender o que eu estou explicando. E olha que eu estou tentando aqui ser o máximo assim, o máximo que a gente pode ser compreendido, tá? Então vamos lá. Beleza. Então vamos pegar aqui uma situação que é essa aqui, do sujeito predicado. Então nós falamos que o sujeito é aquele que pratica ação. Então vamos pegar uma situação que o menino caiu de bicicleta. Quem é o sujeito dessa ação? O sujeito dessa ação é o menino. E quem é o predicado da ação? O predicado da ação caiu de bicicleta. Então, para que tenha predicado, tem que ter sujeito. Sem o sujeito, não existe predicado. Então, predicado, voltando aqui, são todas as ações que o sujeito pratica. Beleza. Pegando essa concepção em Forba, o que nós vamos ter então? Então, vamos pensar assim, ó. No início para Forba, seria assim. Quem é sujeito? O sujeito para Forba é o homem. Se o sujeito para Forba é o homem, foi o homem, e aqui eu estou falando do ser humano, o ser humano que criou Deus. Então, Forba, logo na saída, ele já está dizendo para a gente o seguinte: foi o homem que criou Deus, foi o ser humano que criou Deus. E uma vez que o ser humano criou Deus, por uma série de razões que a gente aqui pode colocar, vamos colocar aqui, talvez por medo da morte, como ele é um ser finito, ele acabou criando Deus que é infinito. Como ele é limitado, ele acabou criando Deus que é ilimitado. Então, quem é sujeito aqui da ação é o ser humano. Quem é o predicado é Deus. Essa cisão, essa divisão entre o ser humano e Deus, com o tempo, causa o que nós vamos chamar de alienação. Alienação, como nós vamos ver, é quando a palavra alienação quer dizer outro, você cria outro. Mas tão logo você cria esse outro, como Deus
é onipresente, ou seja, onipotente, como ele é esse tudo, o que acontece? O ser humano passa a ser esse nada. E aí, aqui, aquele que era o sujeito, na concepção forbachiana, aquele que era o sujeito, que é o homem, passa a ser o predicado. Então, o homem que criou Deus, com o tempo, vai se inverter os papéis. Ou seja, vai ser agora Deus que criou o homem. E aí, nessa divisão, é que o Forba vai dizer que se dá o processo de alienação. Entenderam como é que o Forba aborda a questão? Então, assim, o que é alienação, então? Para a gente entender o que é alienação, vamos chamar aqui a nossa filósofa Marina Chauí. Quando você compra, deixa eu dar um exemplo bem simples para você entender, tá? Quando você compra um carro, uma moto, vamos supor que você comprou esse carro, essa moto financiado. Essa moto, esse carro, não são seus. Essa moto, esse carro, pertence ao banco. Então, ele está alienado. A palavra alienação quer dizer outro. Ele pertence ao banco. Se você não pagar, fatalmente o banco vem e toma. Quando você termina de pagar, esse bem passa a ser seu. Você vai lá e coloca no seu nome. Então, o processo de alienação é justamente isso. O sujeito cria algo, e uma vez que ele criou esse algo, esse outro, ele se afasta desse outro e não se reconhece nesse outro. Beleza? O Forba, ele vai ficar no processo de alienação focado na religião, que é essa religação com o divino, como nós falamos lá atrás. Então, como é que a Marina Chauí define esse processo de alienação? A Marina Chauí vai colocar o seguinte, ó. Em latim, alienação se diz alienos, e alienos quer dizer outro. Os homens se alienam e Forba designou esse fenômeno como alienação. A alienação é o processo pelo qual os homens criam ou produzem algo, atribuindo independência a essa criação, como se ela existisse por si mesma. Ou seja, como se Deus existisse por si mesmo. Deus não precisa dos homens. Deus se basta a si mesmo, como vocês depois vão ver lá nos filósofos da Idade Média, que a gente vai fazer aqui no curso também. Então, ele se deixa governar por ela. Então, repare, isso é a gente tem que ir devagar, porque senão vocês não vão entender. O homem criou Deus, mas uma vez que tem essa divisão, uma vez que o homem é finito, uma vez que o homem é mortal, ele vai criando um Deus que é o quê? Que é imortal, ele vai criando um Deus que é infinito. E com isso, não é mais ele que cria Deus. A partir de agora, o homem começa a dizer, ao longo da sua história, que foi Deus que criou ele, atribuindo a Deus a independência, mesmo se não existisse nenhum ser humano, porque Deus basta a si mesmo. Essa é um momento importante é um momento importante do pensamento forbachiano. Então, uma vez que se basta em si mesmo, eles se deixam governar por ela, ou por ele, que é Deus. Como se tivesse poder em si mesmo, ou em si mesma, não se reconhecendo na obra que criaram. Assim, a obra se torna um ser separado, superior aos homens e com poder sobre eles. E aí, esse ser que nós estamos falando aqui seria, no caso, Deus. Então, esse é o processo de alienação. Ok? E aí, o Forba, lá no seu livro, vai colocar o seguinte: como é que se explica que o homem cria esse Deus? Ora, o Forba vai dizer o seguinte: se o homem é pobre, ele vai criar um Deus que é rico. O homem, ele projeta, ele acaba criando a idealização de suas qualidades próprias em um ser transcendente. O que é transcendente? É aquele que está fora dele, no sentido que nós estamos colocando aqui, bem simples, tá? Aquilo que ele criou, aquilo que
de certa forma, depois que ele cria, acaba ele atribuindo a sua própria vida a esse ser. Então, quando o homem cria Deus, na verdade, ele está projetando ele mesmo. Ou ele está projetando qualidades que ele gostaria de ter em si, mas que ele não tem. E aí se dá o processo em que o homem se aliena de si mesmo, gerando a divisão em si mesmo. Por que a divisão em si mesmo? Porque o homem que poderia estar completo em si, ao colocar, ao colocar Deus como algo superior, ele acaba não vivenciando. É mais ou menos assim. Não, mais ou menos não. É assim. Ele poderia, esse ser humano, tomar conhecimento da realidade que o oprime e transformar. Mas como tem a religião, e a religião é uma espécie de morfina que, de certa forma, ela faz aguentar as misérias desse mundo, a religião é uma espécie de anestésico. Então não precisa você lutar para melhorar a sua situação, porque no outro mundo vai ter uma coisa melhor para você. Então, nessa promessa de que no outro mundo vai ter uma coisa melhor para você, você acaba deixando de viver nesse mundo. Então, essa é a ideia de Forba. Então, o que que Forba está dizendo aqui? Ora, como o homem é limitado, como o homem é mortal, como o homem é pobre, ele sempre vai criar características para fora de si, ou seja, projetando-se com um ser que tem as qualidades que ele gostaria de ter em si, que é infinito, que é imortal. Então, quanto mais pobre é o homem, vai dizer Forba lá na essência do cristianismo, mais rico é o seu Deus. Quanto mais rico é o homem, e aí, lógico que ele está falando de riqueza no sentido de conhecimento, de aceitar essa vida como o local que você deve vivenciar. Quanto mais rico é o homem, mais pobre é essa concepção de Deus. Por quê? Porque ele não vai precisar do que Forba não fala isso, é só traduzindo aqui, de muletas para poder viver. Então, estão entendendo como é que é o pensamento do Forba, por onde o Forba vai caminhando? Enfim, então, essa é a concepção de Forba. Beleza. Então, quem é o Forba? O Forba ele viveu aí de 1804 a 1872. Ele faz parte da escola dos que estiveram ali com Hegel. Então, ele vai estudar com Hegel. A princípio, ele fica próximo do Hegel ali, da ideologia hegeliana, mas ele vai fazer críticas ao idealismo de Hegel e vai desenvolvendo uma concepção materialista da filosofia. Então, à medida que ele vai se aproximando do materialismo e se afastando de Hegel, ele vai se tornando ateísta, ou seja, a crença de que Deus não existe. Ele vai se colocando como humanista, ou seja, vai colocando o homem no centro do processo da filosofia e vai se tornando materialista. Então, o idealismo é uma corrente que se contrapõe ao materialismo e vice-versa, porque o idealismo vai explicar pelo fenômeno, pelo absoluto, entre aspas, por Deus, fecha aspas, como uma razão externa transcendente que influencia os homens. Já o materialismo é imanente, ou seja, para dentro, vai explicar as coisas a partir de si mesmo. E o Forba, ele vai pelo viés do ateísmo, do humanismo e do materialismo. Então, sua filosofia ela é importante porque ela marca uma transição importante do pensamento materialista e ateísta dos que virão aí depois do próprio Forba, tá? Então, na época do Forba,
na época do Forba, o pensamento idealista ele era muito forte na Alemanha. Então você tinha aí Schelling, você tinha aí o Fichte, você tinha aí o próprio Hegel. Então, tanto que o próprio Forba ele vai estudar com Hegel, mas depois ele vai romper com o próprio Hegel. E a partir aí da década de 30, falando de 1800, a partir da década de 30, quando Hegel morre, vai ter essa cisão, essa divisão que eu falei lá atrás para vocês. Beleza? Tranquilo? Então, aí a foto do Fichte, do Schelling e do próprio Hegel. Então, qual é a principal obra do nosso filósofo? A principal obra do nosso filósofo, do Forba, é a essência do cristianismo, como eu falei para vocês. Então, ali ele vai focar em fazer uma crítica à religião cristã e também nas bases teológicas. Teo quer dizer Deus, lógica quer dizer estudo. Então, um estudo aí do divino de Deus. Então, o que o Forba argumenta? Que Deus é uma projeção das qualidades humanas idealizadas. Então, você idealiza algo que, na concepção forbaquiana, não existe. A religião é uma expressão da essência humana. Então, quando você projeta a existência de Deus, na verdade, você tem que entender que você está apenas deixando de viver a sua essência, que a sua essência é você mesmo. E aí a antropologia de Forba, né? Antropologia, antro quer dizer homem, logia quer dizer estudo. Então, a antropologia do Forba, que vai estudar o homem a partir de si mesmo. Ou seja, ele quer voltar nessa concepção que é um impeditivo para que o homem se realize, se emancipe enquanto homem. Beleza? Então, vamos lá. Então, esse é o Forba com seu impacto importante no campo do ateísmo e do humanismo na sociedade contemporânea, né? Então, assim, o que o Forba afirma sobre religião? Forba afirma que a religião é uma projeção das qualidades humanas e que Deus é um reflexo. O que é um reflexo aí? Então, você se olha no espelho e você vai perceber que, tanto é que tem aquela frase, né? Você é a imagem, você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então você se olha no espelho e você se vê como a imagem do seu Deus. E se você está passando por uma situação de total miséria, com certeza a religião cristã vai dizer que isso é uma prova para você nesse mundo aguentar que Deus daqui a pouco está vindo aí no próximo, na próxima vida para poder lhe ajudar. É lógico que a filosofia de Forba choca, porque assim, a gente está acostumado, no século XXI, com um pensador tão profundo e que vai questionar aquilo que, de certa forma, na sociedade da sua época, na sociedade contemporânea da sua época, eram as bases de muita pessoa para viver. Então, só que o Forba vai dizer, ó, funciona assim, quanto mais miséria, mais religião. Então, na concepção de Forba, é, não choca, por exemplo, se ele tivesse hoje no Brasil e tivesse um monte de igrejas por todos, espalhado por todos os lados. Porque ele vai dizer o seguinte: isso é fruto da miséria que as pessoas vivenciam. Porque como as pessoas vivem uma situação de miséria, isso é Forba falando, viu? Elas automaticamente precisam de uma boia. Imagine você não saber nadar e pular no meio do mar. Então elas precisam de uma boia para poder enfrentar essa miséria que elas vivenciam. E a boia que as pessoas encontram é justamente na concepção de Forba, é justamente a religião. Beleza? Acho que está ficando aí bem evidente aí como é que o Forba pensa. Então, para Forba, esse divina idealização, não algo externo e independente. Ele não existe por si. E aqui, mais uma citação do Forba, quando ele diz o seguinte: quando a vida celestial é uma verdadeira, é a vida terrena uma mentira. Quando a fantasia é tudo, a realidade não é nada. Quem crê numa vida celestial eterna
para ele essa vida perde seu valor. Ou seja, deixe-se de viver aqui, porque aqui eu vivo na miséria, na penúria. Não importa, porque lá no reino dos céus eu vou ter tudo que eu não tive aqui. Ou antes, já perdeu o seu valor. A crença na vida celestial é exatamente a crença na nulidade e imprestabilidade desta vida. Nossa, velho, o cara é potente. Enfim, então vamos lá. Então, qual é a crítica que ele faz à religião? A crença em Deus aliena o ser humano de sua própria essência e virtudes. Então, o homem que pode se transformar em algo, ele acaba não se transformando por conta da religião, né? Então, assim, na melhor das hipóteses, Deus é uma projeção das melhores qualidades humanas, o que resulta em uma alienação. Nós já vimos o que é alienação lá atrás. E essa imagem, ela vai sintetizar aí para a gente o que o Forba pensava sobre esse processo de alienação. Então, o homem está usando uma viseira. A viseira, na concepção aqui que nós estamos estudando do Forba, é um tipo de instrumento que o sujeito só olha para aquele objeto que está na sua frente. Não consegue olhar para um lado nem para o outro. Ele só olha para aquilo ali na sua frente. Tranquilo? Então, beleza. Então é isso. Então a religião leva o homem a acreditar que suas melhores qualidades não são dele, mas de um ser divino. Ou seja, aquilo que eu tenho de melhor não é meu. Aquilo que eu tenho de melhor é de Deus. É um dom de Deus. Se é um dom de Deus aquilo que eu tenho, então, independente do que eu sou, e se é um dom de Deus, independente do que eu sou, eu tenho que agradecer pelo que eu sou, porque foi Deus que me fez assim. Então, se eu nasci, como tem uma música Chico Buarque, na barriga da miséria, nasci brasileiro. Então, se eu nasci na barriga da miséria, não importa, eu tenho que agradecer porque foi da vontade de Deus. Tá vendo como é que Forba vai. Imagina uma cebola, ele vai tirando as camadas e tentando mostrar pra gente como a religião ela acaba nos controlando. A religião ela acaba fazendo com que a gente muitas vezes não perceba como ela é utilizada para manter a gente numa situação é, de subordinação, na situação em que a religião, as pessoas, por meio da religião, acabam nos controlando e a gente coloca esse controle como algo da vontade de Deus, quando na verdade é muito mais pela vontade do próprio homem. Ou seja, são homens que controlam outros homens, são seres humanos que controlam outros seres humanos, são mulheres que controlam outras mulheres por meio da religião. Ou, muitas vezes, a religião serve como uma espécie de muleta em que o sujeito se não vê outra possibilidade senão vivenciar o processo religioso. Beleza? Então é isso. Ok. Certo. Então, como é que fica esse humanismo de Forba? Então, para Forba, é preciso que o ser humano ele valorize principalmente as suas características e as suas capacidades naturais, ou seja, naturais aqui não é no sentido de que é algo imutável, mas natural no sentido de que aquilo que está vinculado ao próprio homem. E também as suas qualidades terrenas, ou seja, as suas qualidades que estão aqui na Terra, quando ele vai se construindo enquanto homem. Então, é uma antropologia, ou seja, o homem é o seu próprio centro, como mostra aí o homem vitruviano. É o humanismo em que o homem aí é a base e não algo que está fora do homem. Então, vamos chamar assim, o amor e as virtudes atribuídas a Deus devem ser vistas como pertencentes aos próprios ser humano. Então, não, eu sou assim porque eu, enquanto ser humano, na minha trajetória, é um processo de construir a si mesmo. Eu acabei construindo a mim mesmo e nesse processo eu sou o que eu sou.
não tem nenhuma força exterior, não tem alma, não tem Deus, não tem algo diabólico. Não. Eu sou o que eu sou porque durante o processo da minha construção eu me fiz assim. Beleza? Então, o Forba também vai criticar essa concepção de vida pós-morte, porque a vida pós-morte, o que a vida pós-morte faz? Você muitas vezes deixa de lutar aqui porque você tem esperança, ou seja, você vai esperar uma vida depois que você morrer. Você deixa de gozar a sua vida aqui porque vai ter lá no reino dos céus. E ninguém sabe como é que é, né? Pelo menos até hoje ninguém voltou aí para contar. E quem conta também não tá muito assim engraçado que todo mundo quando volta dizendo que foi pro céu. Ninguém fala que voltei, fui pro inferno e a coisa é desse jeito. Não, todo mundo fala, é um lugar branco, cheio de luz, isso aqui, isso aqui. Enfim, né? Até no céu tem seleção. Mas o que o Fábio está colocando aí para a gente aí? Está colocando que dessa importância da gente se reafirmar enquanto ser humano e não ficar preso a questões que não são externas a nós mesmos. Beleza? Então, por quê? Porque essa concepção de vida após morte, ela serve também para controlar a gente. Então, assim, se você vai fazer alguma coisa aqui na vida, nessa vida, você fala, não, não vou fazer, porque vai que lá no reino do céu eu chego lá, me apresento para Deus, e Deus, na hora que. Não estou falando que você vai fazer algo absurdo, que vai chocar a sociedade, não é disso que eu estou falando. Estou falando que você, enquanto ser humano, você vai se segurando porque você quer também chegar no reino dos céus. Mas o que o Fábio está dizendo é: cuidado, meu amigo, não existe reino do céu. Você vai partir dessa para outra, daqui para melhor, e quando você partir, the end, acabou, não tem mais. Então, é, se é assim, ah, se é assim, viver é aqui e agora. Não é depois da morte. Viver é aqui e agora. O que você tiver que fazer, faça aqui e agora. Tá bom? Então, essa vida pós-morte aí é só para você aguentar as misérias que essa vida faz com você. Beleza? Ok. É, o Forba, ele influenciou muitos pensadores, entre eles o próprio Marx, o Engels e o Freud. Então, sua crítica à religião, ela abre o caminho aí para debates sobre a secularização, o ateísmo e o humanismo. Então, ele é uma das figuras centrais aí no desenvolvimento do materialismo moderno. Então, aquilo que o Marx vai fazer depois vai ser vai ter influência muito forte do próprio Forba. Por quê? Porque apesar que o Marx vai tecer algumas críticas, o Marx vai dizer que no Forba, como é que vai ser? O processo de alienação no Forba, ele vai estar focado na questão religiosa. Então, vamos lá. O Marx vai dizer assim, no Forba, a, a questão da alienação vai estar focado na questão religiosa. Só que o Marx vai dizer que o Forba não quis, ou pelo menos não avançou em questões de ordem econômica, porque também existe um processo de alienação no campo da economia, existe uma alienação também no campo da política. Então, se por um lado o Forba avançou ao colocar da seguinte maneira, que o homem se aliena na religião, ou seja, além de algumas posições que ele tem perante a vida, ele entregar para aquelas pessoas que estão à frente da religião aqui na Terra, então algumas decisões que são muito particulares, ele acaba entregando para outro, seja ele pastor ou padre. O Forba também faz a crítica de que também a criação do divino nada mais é do que a expressão desses homens que estão aqui na Terra. Então, com base nisso, o Marx vai dizer assim, olha, o Forba poderia avançar mais,
a alienação não se dá só no campo religioso, a alienação também se dá no campo econômico. Porque dentro da sociedade capitalista, que é essa que nós estamos vivenciando atualmente, como é que funciona esse processo de alienação na produção? Você tem uma divisão de classe, onde você tem pessoas que têm muito, pessoas que têm pouco. Quem tem muito são donos do meio de produção. Quem não tem nada só tem seus filhos, que são as proles, e só tem a sua força de trabalho para poder vender para esses que têm muito. Então, quando esses que criam a riqueza, que são os trabalhadores, vão a qualquer espaço, eles não reconhecem a própria riqueza que ele criou. Então, é, um comentário de uma pessoa me disse uma vez, ele passava por um prédio e o prédio ele ficava no centro da cidade. E a pessoa disse bem assim para mim, ó, aquela música de Zé Geraldo, tá vendo aquele prédio? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era 2, 3 condução, enfim, para ir para voltar. E depois dele pronto, ele não podia nem entrar no prédio. Então, ele cria algo, nesse caso aí, ele criou algo que foi o prédio, um outro, e por meio do processo de alienação, ele não se reconhece nem consegue ter acesso à riqueza que ele próprio criou. Então, mas quer dizer, esse é o processo de alienação econômica, em que o sujeito ele não consegue, o capitalismo domina o sujeito, sendo que esse sujeito, trabalhador, é que criou a riqueza no capitalismo. E aí o capitalismo faz com que ele fique na total miséria. O Marx também ia dizer assim, ó, também deveria ter avançado no processo de alienação no campo político. Então, por exemplo, a democracia burguesa. Todo mundo fala em democracia, nós estamos num espaço democrático. O Marx vai dizer, olha, não, o Estado ele foi criado para oprimir a classe trabalhadora, então ele não foi criado para defender a classe trabalhadora. E nesse ponto, o Forba ele não avança ao fazer uma análise do Estado no sentido, e aí o Marx falando, ao ponto de pensar em destruir instituições que são opressoras do próprio oprimido. Então, para Marx, a alienação não se dá só no campo religioso, apesar que Marx não nega a importância da proposta de Forba, principalmente no campo religioso, ao colocar, inclusive, uma frase que ficou muito famosa do próprio Marx, que a religião é o ópio do povo. Ópio por quê? Porque o ópio faz você, dentro de uma situação de miséria, de uma situação de dor, dentro de uma situação em que você tem muitas dores, o ópio faz você aguentar as mazelas dessa vida. E o que era a religião? A religião, na concepção marxista, é justamente, não é só isso, mas também é isso. Repito, não é só isso, mas também é isso. O que é? É o ópio que faz você aguentar as mazelas desse mundo. Então, o Marx vai criticar muito a concepção de Forba, de que Forba se focou, se localizou, se determinou em um aspecto. E o Marx vai colocar que não é mudando a religião que você muda a base da economia, mas se você mudar a base da economia, com certeza você tem um impacto na religião. Ou seja, se você mudar o sistema que faz com que as pessoas vivam uma situação de miséria, você com certeza vai fazer com que as pessoas não tenham necessidade de religião, porque elas não vão viver uma outra situação de riqueza. Não riqueza só no sentido econômico, mas riqueza no sentido de construção desse ser humano novo, que não é mais alienado. Então, veja, e aí o Marx, por que a gente está usando o Marx aqui? Porque são as críticas que vão ser feitas ao próprio Forba. Mas que, de certa forma, o Forba foi fundamental, inclusive o próprio Marx reconhece, na concepção e descoberta do processo de religião, enquanto alienação. Beleza?
Joinha? Então, o Forba vai ter essa influência aí sobre o próprio Marx e o Engels, trazendo aí essa concepção de ateísmo, de humanismo, né, e de uma sociedade sem essa questão da religião. Então, ele acaba sendo, assim, uma figura central, um pensador que abre o caminho para outros que virão depois dele, como é o caso do Marx, do Engels, do Freud. E ele influencia também o próprio Freud. Ele influencia o próprio Freud. Então, o Freud faz críticas à religião. Então, ele tem uma obra que chama O Futuro de uma Ilusão, onde ele faz a crítica à religião. E a crítica que o Freud faz à religião é que a religião é uma forma de ilusão, que ela é uma projeção das necessidades humanas inconscientes. Então, o que é a necessidade humana inconsciente? Você não tem consciência, primeiro, o que é inconsciente? Você não tem consciência daquilo que você está projetando. Então, como você não tem muitas alternativas nessa vida, você vai criar uma projeção, um projeto no outro mundo em que você vai ter tudo em abundância, tudo do melhor. Então, assim, para o Freud, você você acaba criando a religião e o vínculo com a divindade da necessidade de proteção e de consolo. Por que proteção e consolo? Porque você sabe que você vai morrer. Não importa se você é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é da classe dominante, se você é trabalhador, não importa, você vai morrer. Então, como você sabe que você vai morrer, qual é a proposta que você acaba criando para satisfazer seu próprio ego, para te consolar frente a uma angústia que você tem na sua existência, que lhe traz um medo da morte? Aí você acaba criando Deus. Então, a necessidade que você tem, muitas vezes, de dar resposta à sua finitude, ou seja, de que você, enquanto ser humano, você é finito, você vai morrer, não importa o que você faça, aí o que você faz? Você acaba criando aquilo que nós vamos chamar aqui de Deus. Então, olha como é que o Forba influenciou tanto o Marx quanto influenciou outro pensador que é, vamos chamar assim, um divisor de água na história da humanidade, que é o Freud. Independente, tem gente que tem uma cientista, tem uma cientista que foi fazer, ela fez um livro, poxa, que pena que eu não lembro o nome dela aqui agora, e ela vai falar da importância da ciência e vai descer a marreta em tudo que não é científico. Só que, veja, é uma concepção extremamente estreita. Não, repare, eu não sou negacionista, mas o ser humano ele não pode ser pensado nas suas particularidades, o ser humano tem que ser pensado na sua totalidade. Totalidade aí é o ser humano enquanto ser humano, como ele está sempre em construção, eu não posso dizer que só a ciência é importante. Uma obra de Dostoiévski, uma obra de arte, uma reflexão filosófica, tem reflexões filosóficas que modificam a vida dos seres humanos. Tem seres humanos que nunca leram uma página de Platão e que são diretamente influenciados por Platão, ao ponto de explicar a vida em uma perspectiva platônica sem sequer saber. É como Nietzsche falou, o platonismo é cristianismo para o povo. Então, assim, ou melhor, o cristianismo é platonismo para o povo. Essa é a frase de Nietzsche. O cristianismo é platonismo para o povo. Então, assim, tem muita gente que às vezes não lê a Bíblia, mas a influência da Bíblia na vida do ser humano é tão forte, mas tão forte, que as explicações do mundo que ela dá enquanto ela é um ser vivente nesse mundo
são explicações focadas na moral judaico-cristã. A pessoa não consegue pensar fora da moral judaico-cristã. Por quê? Porque ela, como diz o próprio Forba, ela acaba naturalizando, ela acha que o mundo é assim e não tem outras possibilidades. O mundo é dessa forma. E não é porque ela diz bem assim para si mesmo, não, eu só acredito no mundo dessa forma. Não é isso. É porque é como se fosse uma epiderme. É tão natural o processo que ela acaba legitimando que o mundo é assim e pronto. Ela sequer consegue pensar, e esse é o problema, esse é um dos problemas que o próprio Foba coloca, ela sequer consegue pensar ou conceber outra possibilidade. Por quê? Porque ela acredita que a única forma possível de viver é dessa forma. E não estou entrando aqui no mérito se Deus existe, não existe, não é isso que eu estou falando. Estou falando de que o processo e aí eu estou falando por meio da aula do Forba, entendam isso. É, é, é como se você vivesse sua vida de uma forma tão é, é, assim natural que você sequer questiona como é que você vivencia. E aí eu sempre digo o seguinte, que o curso de filosofia da religião é justamente para as pessoas, não é que você precisa abandonar suas crenças, não é isso que eu estou dizendo aqui, mas é que você precisa compreender de onde é que vem essas ideias. Então, cada filósofo que você avança, você vai percebendo que, de alguma forma, aquele filósofo influencia em você, quer você queira, quer você não queira. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples, do ateísmo. Mesmo que a pessoa seja ateu, ela geralmente quer descansar no domingo. E querendo ou não, esse calendário que nós vivemos tem um vínculo diretamente com a concepção judaico-cristã. Mesmo que a pessoa seja uma pessoa ateia, ela não vai sair por aí atirando fogo na igreja. Por quê? Porque ela entende que existe é, relações sociais que são estabelecidas. Então, cada pensador que você avança, você vai compreendendo de onde vêm essas ideias. E o seu repertório enquanto ser humano, ele amplia. Então, não é só a ciência que faz você melhorar enquanto ser humano. O que faz você melhorar enquanto ser humano é a arte também. Imagine aí, você lê um livro como Em Nome da Rosa, você lê um livro como Dom Casmurro, você lê um livro como O Mundo de Sofia, você lê um livro como Os Miseráveis de Victor Hugo, você lê um livro como Dom Quixote. É, então, essas leituras, de toda forma, ajudam você a pensar o mundo e a se encontrar no próprio mundo. Você acaba sendo uma construção de si mesmo. E aí não importa nesse primeiro momento, né, isso que eu estou discutindo, se você concorda ou não com os autores. Não é isso que eu estou dizendo. E se você quiser, eu vou dar um exemplo mais extremo ainda. É, é um exercício muito importante que você tem que fazer, mesmo que você é ateu, ler a Bíblia. Ou seja, entender as bases da sociedade a qual você está vinculado. Não importa se. E aqui eu não estou dizendo para você que você é ateu, você tem que acreditar em Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quanto mais você tem conhecimento, mais você começa a entender de onde vêm os seus pensamentos. Porque muitas vezes você acha que sua ideia é original, você acha que você. Quantas pessoas eu converso e às vezes não repetem ideias de Platão de para-choque de caminhão sem saber, e aí dizem assim, eu penso por mim mesmo, quando na verdade repetem de forma totalmente assim, totalmente sem compreender a ideia do filósofo e acham que são eles mesmos que estão dizendo aquilo. Então, entender um filósofo e uma filosofia é também conhecer a si mesmo, é também aumentar seu repertório enquanto ser humano para poder tanto conhecer a si, quanto conhecer os outros, quanto conhecer o mundo, de onde vêm as suas ideias. Quem é que está fazendo você pensar assim? Talvez um autor que, se você conhecer de profundidade, você diga, não, esse autor, eu não sou isso, não. Quando, na verdade, você defende justamente. Então, estudar filosofia ajuda nesse sentido. E não só nesse. Eu estou dando apenas um exemplo. Então, achar que só a filosofia, ou desculpa, achar que só a ciência ela vai aumentar seu repertório
É esquecer que a ciência, em alguns momentos, criou Auschwitz. É esquecer que a ciência, em algum momento, ela lançou Hiroshima e Nagasaki, bombas atômicas. É esquecer que a ciência, em alguns momentos, criou o Vietnã. É esquecer que a ciência, em algum momento, é, contribuiu de alguma forma para a crise de 1929. É esquecer que a ciência e o cientificismo construíram uma concepção de racismo. É esquecer que a ciência e o cientificismo a, a, a construir uma concepção de civilizados e aqueles que não são civilizados, aqueles que são bárbaros, primitivos. Então, assim, só a ciência sozinha imperando e só a ciência sozinha dizendo que ela é a melhor, o mundo, o mundo com certeza ficaria muito pior. E acho que é por isso que a gente tem que pensar o homem na sua totalidade. Então, o homem tem que tem que incorporar a arte, tem que incorporar a ciência, tem que incorporar a filosofia. Também não estou dizendo aqui que tudo que vem de fora deve ser negado. Então, se veio de fora, eu não vou aceitar. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Passamos por uma pandemia se a gente não tivesse vacina. Passamos por um processo pandêmico. Então, assim, nós não podemos negar os avanços que tivemos até aqui. Mas também não podemos aceitar que esses avanços que tivemos até aqui, ele seja único e exclusivamente pelo campo da ciência. Entendeu como é que a coisa é complexa? Entendeu como é que isso é importante? E aí eu volto para o Freud. Por quê? Porque a psicanálise, ela não é vista como ciência, ela não é uma ciência. Mas independente do que você pensa da psicanálise, não resta dúvida que ela teve um impacto muito importante na sociedade. Se você concorda ou discorda, essa é outra discussão. Mas só a ciência não dá conta desse processo. Beleza? Então vamos voltar para o Freud aqui para a gente poder fechar essa aula. Então, o que o Freud vai dizer? Então, assim, a partir do momento que você compreende, a partir do momento que você compreende que Deus é uma projeção da figura paterna e que essa figura paterna ela é uma espécie de figura autoritária da nossa psique, então o que eu vou compreendendo? Eu vou compreendendo que a projeção de Deus é nada mais, nada menos para satisfazer respostas para as quais eu não tenho. Então, eu vou morrer. Então, como é que eu respondo isso? Eu crio um Deus para poder é, eu acabar não morrendo. Então, veja, o pensamento de Forba e o pensamento de Freud, o pensamento de Forba, é, o Forba veio primeiro, então influenciou Freud. Mas você percebe como o pensamento de Freud bebeu na visão de Forba sobre o caráter da projeção humana. Então, Forba é um filósofo fundamental para a gente compreender o mundo contemporâneo. Então, assim, para a gente chegar às conclusões finais, ou para a gente não concluir, para a gente poder trazer outros filósofos. Então, a essência do cristianismo redefine a religião como uma projeção humana, não como uma verdade divina. Então, se você for um seguidor de Forba, Forba diria para você não buscar explicações em seres que são metafísicos, ou seja, que estão além do físico, como alma, como espírito, como Deus, como diabo. A explicação da vida estaria no campo antropológico de Forba na própria vida. Então, o ser humano, nesse sentido, deve reconhecer suas próprias virtudes. É lógico que também deve conhecer suas próprias limitações. Então, joga melhor quem conhece a si mesmo, conhece suas fraquezas e seus pontos fortes. Então, assim, é preciso que o ser humano compreenda que aquilo que ele tem é fruto de si mesmo. É fruto de si mesmo enquanto ser humano, e não algo dado pelo divino
algo dado pelo espírito com aquele sentido hegeliano, como algo que influencia na vida e acaba se manifestando nos seres humanos. Então, na concepção de Forba, é preciso voltar a esse processo da filosofia humanista. E na filosofia humanista, a proposta de Forba é a valorização da vida e das qualidades humanas, em vez de buscar lá no infinito e lá no além. Beleza? Então, só para a gente lembrar aqui, a concepção forbachiana, eu penso que deu para dar um panorama aí bem geral do Forba, tá? Então vamos lá ver aqui essa concepção do Forba. Então, o processo de alienação, que nós falamos que é esse outro, que o ser humano, depois de dividido, ele acaba criando um outro. A religião, que é essa religação que eu já falei para vocês, a antropologia, onde o homem é o centro, e dentro se o homem é o centro, você não vai buscar explicações metafísicas, além do plano físico, você vai buscar na própria matéria, E quando você, ser humano, não aceita a sua finitude, não aceita que você é limitado, não aceita que você vai morrer, você acaba criando projeções por meio da religião, mas Foucault vai dizer para você voltar e viver o seu processo de humanismo. Beleza? Então é isso, é isso que nós explicamos hoje aqui. A gente vai deixar essa aula aí no ar durante um tempo. Não sabemos quanto tempo a gente vai ficar no ar, mas penso eu que deu para a gente dar um panorama bem geral. Deixa eu só tirar isso aqui. Deu para a gente dar um panorama bem geral aí do Forba, e as pessoas, quando entrarem lá na filosofia marxista, que a gente já está vendo aí algumas coisas, a gente pode, enfim, a gente pode aí compreender melhor o Marx, e se tudo der certo, a gente vai fazendo filósofo a filósofo aos pouquinhos, tal. Preciso que vocês curtam e compartilhem, porque senão não vale a pena fazer essas aulas. Tem muita gente lendo esses filósofos e isso ajuda essas pessoas a entender mais e melhor. E aí para a gente continuar com esse canal, só vai valer a pena se a gente conseguir ampliar o número de pessoas que nós temos para que a filosofia chegue gratuitamente entre muitas pessoas. Como vocês sabem, o Brasil não é um lugar que valoriza a filosofia. Mas é verdade, o Brasil não... No sentido de Brasil aqui, estou falando de história, ao longo da história do Brasil. Tivemos aí a filosofia no ensino brasileiro como nota de rodapé. E hoje, com a reestruturação do ensino médio, nas escolas terá uma aula de filosofia. Então, provavelmente, os professores de filosofia não terão como ensinar tudo que gostariam, ou terão muita dificuldade de ensinar aquilo que é base para os jovens. E, para mim, se o jovem não sabe pensar, todas as outras partes ficam comprometidas, até mesmo o processo de transformação da sociedade. Então, se você tem compromisso com esse canal, mande esse vídeo para quem está estudando filosofia, está ali com dificuldade, ajude essa pessoa, e também curte, compartilha aí para a gente continuar fazendo esses vídeos, senão, com certeza, não estou falando só de H, não. Senão a gente vai fechar esse canal porque a gente precisa chegar a outras pessoas, tá bom? Não podemos ficar falando só para nós, não, porque, enfim. Então, um forte abraço aí, e acredito que nas próximas aulas a gente entre aí no Marx. Até mais.